Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero apresentar uma descrição geral do projeto de semáforos a ser implementado no Tinkercad. Até a metade do século XX, o controle da mobilidade de carros e pedestres era feito por guardas de trânsito, mas na medida em que os pontos de cruzamento foram aumentando rapidamente, houve um processo de substituição dessa tarefa dos guardas de trânsito por semáforos mecânicos. Essa foto da cidade de Melbourne, na Austrália, de 1960, mostra a adaptação do mecanismo de um relógio para funcionar como um semáforo. Olhando com mais atenção essa foto, nós percebemos que esse semáforo está colocado num ponto de cruzamento para pedestres. Há inclusive um banco aqui para os pedestres sentarem enquanto aguardam o momento de cruzar a avenida. E esse semáforo mecânico é composto por dois painéis, um painel para os carros e outro painel para os pedestres. Olhando os detalhes dos painéis, nós percebemos que enquanto o ponteiro avança pelo verde para os carros, o ponteiro dos pedestres está no vermelho. Depois, o ponteiro para carro passa por uma fase amarela, enquanto o ponteiro para os pedestres continua no vermelho. Quando o ponteiro para os carros entra no vermelho, o ponteiro para os pedestres entra no verde, ou seja, agora você pode atravessar a avenida. Na segunda metade do século XX, o controle mecânico dos semáforos foi sendo substituído pelo controle eletromecânico. Nessa foto, nós vemos um contator eletromecânico com um eixo e alguns anéis. Esses anéis têm algumas saliências. Quando o eixo gira, essas saliências acabam acionando esses interruptores. Note que esses anéis desempenham o papel de temporizadores. Nas próximas décadas, esses temporizadores, essencialmente mecânicos, que demandavam muita manutenção, foram sendo substituídos por temporizadores pneumáticos e depois por blocos temporizadores eletrônicos. Note também que há uma catraca aqui para garantir que o eixo do contador gire apenas numa direção e não retorne. No final do século XX e início do século XXI, o controle eletrônico dos semáforos se tornou a tecnologia mais comum. Nessa foto, tirada na cidade de Richmond, no Canadá, em 2002, nós vemos um painel de controle com eletrônica computadorizada, baseada em microcontrolador do tipo ARM. Esses painéis geralmente estão incorporados num sistema amplo de trânsito chamado Sistema Inteligente de Controle, que permite não apenas controlar os tempos do semáforo, mas incorporar outras demandas, como, por exemplo, o processamento de imagem em tempo real do fluxo de veículos em cada via. Existem tecnologias hoje que levam em conta a diminuição da emissão de poluentes nas ruas, ou seja, é possível minimizar os tempos em que os carros ficam parados esperando o semáforo abrir. O sistema de semáforo inteligente incorpora inteligência artificial e sensores que são enterrados no asfalto. Quando um carro, uma moto, um ônibus ou qualquer outro veículo com uma grande massa de metal se aproxima dos sensores, a indutância do circuito se altera, fazendo com que o circuito
circuito possa avaliar o fluxo de veículos naquela via. Muitos desses painéis têm bateria embutida e um sistema de controle remoto por telemetria. Nessa foto, nós vemos uma caixa de controle digital para 2 semáforos funcionando de forma isolada de outros semáforos. O ajuste de tempos é feito normalmente com alguns botões internos. Em nosso projeto de semáforos inteligentes, nós vamos incorporar um sensor de carro que deve enviar ao nosso sistema um sinal toda vez que um carro se aproximar do ponto de cruzamento pela via secundária. O nosso projeto de semáforo inteligente vai ter 4 estados. No primeiro estado, o verde da via principal deve permanecer aceso por pelo menos 30 segundos, ou enquanto não existir veículo na via secundária. Uma vez detectado através do sensor que há veículo esperando na via secundária e tendo decorridos pelo menos 30 segundos, o semáforo principal acende a luz amarela, enquanto o semáforo da via secundária continua no vermelho. Esse segundo estado deve durar aproximadamente 5 segundos, quando o nosso sistema entra no terceiro estado, que deve durar no máximo 17 segundos, ou até que não tenha veículo na via secundária. Decorrido esse tempo, o amarelo na via secundária é aceso, enquanto que o vermelho continua na via principal. Depois de 5 segundos aproximadamente, o ciclo se reinicia com o estado 00. Esse diagrama de estados detalha a nossa máquina de estados e as condições de transição. Nós temos um ritmo base ditado por um sistema de clock. A máquina de estado permanece no estado 00 enquanto o sensor de carro não detectar nenhum carro. Uma vez detectado um carro na via secundária e transcorridos pelo menos 30 segundos, a máquina vai para o estado 01, onde permanece aproximadamente por 5 segundos. Depois vai para o estado 11, onde permanece por no máximo 17 segundos. Vai para o estado 10, mais 5 segundos, e do estado 10 retorna para o estado 00. Esse ritmo base vai ser alterado pelos sinais vindos do sensor de carro, pela temporização longa de 30 segundos que ocorre no início do estado 00 e pela temporização curta de 17 segundos que ocorre no início do estado 11. As combinações possíveis desses 3 sinais vão estar representadas numa tabela verdade, usada para sintetizar um circuito lógico destinado a moldar o ritmo base de tal forma que as condições de temporização do nosso semáforo inteligente sejam atendidas. A visão geral do nosso projeto está representada nesse diagrama com 4 blocos básicos. Na prática 2, nós aprendemos como criar uma onda quadrada usando uma porta NOT com Schmitt Trigger. Aprendemos também como fazer uma temporização, criando um multivibrador monoestável, alterando os valores do capacitor e dos resistores. Nós conseguimos ajustar o tempo de temporização longo ou curto. Na prática 3, nós vamos aplicar as
técnicas de simplificação de circuitos combinacionais que não apenas produz as saídas para acionamento dos LEDs do semáforo, como também os sinais de disparo para o temporizador. Lembre-se que na prática 2, o temporizador era acionado por uma chave deslizante. Agora, nós vamos automatizar esse processo através das saídas de um circuito combinacional. Na prática 4, nós vamos projetar um modulador de sinal de clock através de tabela e que incorpora o temporizador curto e o temporizador longo para produzir um sinal que vai disparar um circuito sequencial funcionando como um contador Gray. A função do modulador de sinal de clock é alterar o ritmo base levando em conta as condições representadas pela combinação desses três sinais. Assim, por exemplo, o ritmo base moldado pela lógica deve incorporar o fato de que o sinal de temporização longa deve prevalecer sobre a condição do sensor de carro.